Estão gostando das palestras? Material muito bom, muito desafiador, treinando a igreja e preparando a igreja para enfrentar esses dias difíceis, né? Nós agradecemos a Deus muito pela oportunidade que nós temos das redes sociais, da internet, desse instrumento valioso que tem proporcionado à igreja crescimento em reflexão mesmo em dias de isolamento social. Então é muito bom a gente poder ter esses canais de transmissão, poder oferecer à igreja, edificar a igreja, você na sua casa, ir acompanhando, impedido de se encontrar nesses encontros da fé que nós promovemos todos os anos, mas agora temos esse recurso maravilhoso e podemos levar a vocês esse material desafiador. Eu não poderia deixar passar de agradecer os nossos apoiadores que têm nos dado condições de poder fazer isso aqui nesses dias de hoje. A editora Mundo Cristão tem sido uma bênção e nos apoiado juntamente com a editora Vida Nova, a Fiel e a nossa livraria também daqui da igreja, a Livraria de Primeira. Também o Seminário Martin Busser, que tem sido um companheiro e apoiador aqui, parceiro nisso, e o canal Perguntar Não Ofende. Nós agradecemos a todos esses apoiadores que estão nos dando condições de poder promover esse encontro da Fé Reformada Nordeste. Continuemos aprendendo mais, refletindo, ouvindo essas palestras maravilhosas. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Mais uma vez nós vamos adorar a Deus e também sermos edificados pela palavra dele. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando. Lembrar que, ao final, para aqueles que se inscreveram no nosso encontro da Fé Reformada Nordeste, nós teremos o sorteio, né, dos livros, dos prêmios que foram falados. Então, se você ainda não se inscreveu, né, você não vai poder participar desse sorteio. Vamos adorar a Deus? Vamos exaltar o seu nome? Tem um pupurri que nós cantamos aqui na igreja, que ele junta 2 hinos e um cântico no meio, e que o título dele é Adoração. É um convite a adorar ao Senhor, começando com o hino 52, saudai o nome de Jesus, arcanjos, adorai. Vamos então, junto com os anjos, cantar louvores ao Senhor. Coroai o Filho
e até medir seu grande amor. Jamais eu deixaria de louvar. Se todo aquele que respira erga a voz e louve ao Senhor. Todo aquele que respira erga a voz e louve ao Senhor. Lá no céu de glória, junto com os anjos, para sempre eu irei cantar. Hoje aqui na terra, junto com os santos, o seu nome quero exaltar. Se eu pudesse imaginar e até medir seu grande amor, jamais eu deixaria de louvar. Se todo aquele que respira erga a voz e louve ao Senhor. Se todo aquele que respira erga a voz e louve ao Senhor. Eu te adoro, viverei só para o teu louvor. Eu te adoro, viverei só para o teu louvor. O que respira, louve ao Senhor.
Tu és Salvador e amigo, Tu és tudo que eu preciso, Senhor. És resposta às perguntas, és razão de todo ser. Tu te moves e me aquietas, Senhor. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és. Tu és glória e aleluia, esperança e paz pro mundo. És o alfa e o ômega, Senhor. És conforto, és refúgio, és o amor que veio à cruz. És bondade e compaixão, Senhor. Tu és Senhor do céu. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és Senhor do céu. Tu és o caminho, verdade e vida. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és o verbo de Deus. Tu és o verbo de Deus. Tu és a estrela da manhã. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. Tu és meu Deus e meu Rei, minha canção de amor. És a razão pela qual te louvo. O tema de nossa conferência é a Igreja pós-pandemia, qual o futuro da Igreja? Eu queria desenvolver o tema, o futuro da Igreja e a relação do cristão com a política e o Estado. Introdutoriamente, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que entre as várias opções
que nós encontramos na fé cristã quanto a esse tema, eu vou desenvolver a visão reformada em diálogo e expandindo um pouquinho o que as antigas confissões de fé ensinavam. Para aqueles que quiserem ler um pouco mais, eu recomendo checar o artigo 36 da Confissão Belga, as perguntas 101, 104 e 105 do Catecismo de Heidelberg, o artigo 30 da Confissão Belga e o artigo 23 da Confissão de Fé de Westminster. A visão reformada da sociedade não se centraliza nem no indivíduo, nem no Estado, mas no reinado de Deus sobre as várias esferas e instituições que compõem a sociedade. Se você quiser visualizar o ponto aqui, a gente pode pensar em Deus como rei, como criador, como aquele que comanda todas as coisas, e abaixo de Deus, Estado, família, escola, artes, igreja, trabalho. Essas várias esferas, essas várias instituições, todas lado a lado e todas dependendo do comando e do reinado de Deus. Um aspecto importante aqui, então, é que as esferas que compõem a sociedade não estão subordinadas ao Estado e esse a Deus. Para a visão reformada, todas essas esferas estão igualmente lado a lado debaixo do reinado divino. E o papel do Estado, ao lado das outras esferas e instituições, é de mediação. Quando há um conflito entre as demais esferas, quando o fraco é abusado pelo mais forte, então o Estado entra nesse conflito e o Estado vem para ficar ao lado daquele que é mais fraco e coibir o abuso. David Koyzis vai definir essa visão não hierárquica da sociedade em 3 pontos. Primeiro, no entendimento de Koyzis, a tradição reformada defende que a soberania derradeira pertence somente a Deus. Segundo, toda soberania terrena é subsidiária da soberania de Deus. Terceiro, não há nenhum foco último ou penúltimo da soberania nesse mundo, do qual todas as demais soberanias venham a ser derivadas. E um outro ponto, para encerrar essa parte introdutória aqui, é que para a tradição reformada, a graça opera restaurando e aperfeiçoando a criação. Esse é um ponto que foi desenvolvido por Hermann Bavinck, mas também por Abraham Kuyper, que ousadamente afirmava: na extensão total da vida humana, não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Primeiro ponto, então, que a gente precisa desenvolver aqui é que a tradição reformada ela defende a distinção entre a Igreja e o Estado. As tarefas da Igreja e o Estado são de 2 tipos, são distintas e não podem ser confundidas. Se de um lado a Igreja é a comunidade da palavra, do sacramento e da disciplina, Deus instituiu o governo civil para o nosso benefício, para promover o bem, para refrear o mal, para ser diácono, para ser servo, para ser ministro. De certa forma, eu já estou resumindo aqui o que Paulo afirma sobre esse ponto em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, e Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 13 a 17. De certa forma, você precisa prestar atenção nesse ponto aqui, os 2 apóstolos já qualificam uma autoridade que é, de fato, instituída por Deus. Geralmente os debates quanto à autoridade instituída por Deus se concentram, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versos 1 a 2. Mas a gente tem que ler a passagem completa. Paulo ele deixa claro, e Pedro também de forma mais resumida, quais são as marcas que qualificam uma autoridade que é ordenada por Deus. Mais uma vez, ela refreia o mal, ela promove o bem, ela honra aqueles que fazem o bem. Essa autoridade ela serve como diácono, como ministro, como servidor do povo. Então, a afirmação de que toda autoridade é instituída por Deus, ela não é sem qualificação. E tanto Paulo como Pedro vão definir qual é o campo da ação da autoridade civil e quais são as marcas que apontam para uma autoridade que é de fato ordenada por Deus. Colocando de outro lado, uma autoridade que deixe de refrear o mal, deixe de promover o bem, etc., ela já deixou de ser uma autoridade que foi instituída por Deus, agora é
algo rebelde, né? A gente lembra aqui de Apocalipse 13, se torna a besta que surgiu do mar. Então, a gente precisa afirmar claramente uma distinção entre a igreja e o Estado. A igreja tem o seu âmbito de governo e a autoridade também tem sua esfera de autoridade, né? A César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Paulo também destaca, e a gente tem que afirmar esse ponto, que a existência da autoridade deve ser reconhecida como um dom e uma ordem divina. Esse é um ponto interessante aqui. Calvino vai afirmar isso da seguinte forma: o Senhor, portanto, é o Rei dos Reis, e a Ele devemos ouvir acima de todos, tão logo abra sua boca. De forma secundária, devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas somente sob a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenarem algo contra o mandamento de Deus, devemos desconsiderá-lo completamente, seja quem for o mandante. Então, desenvolvendo aqui essa frase de Calvino, de um lado, a gente reconhece a existência do Estado como um dom, como uma ordem dada por Deus. Do outro lado, aqui a gente tem que tomar cuidado. Deus é a fonte final da lei e da autoridade. Isso é muito claro tanto em Paulo como em Pedro. Fidelidade ou lealdade absoluta ao Estado é idolatria. Isso tem que ser dito. Mais do que isso, à luz da frase de Calvino aqui, os cristãos devem estar aptos a se opor contra todo sistema político que seja autoritário ou totalitário. Isso é um direito e um dever do cristão. A frase de Calvino é bem evocativa. Importa obedecer a Deus e não aos homens quando há conflito entre a ordem divina e os mandatos ou o que os homens querem exigir dos filhos de Deus. Então, os que assumem cargos públicos devem reconhecer que sua autoridade é delegada e derivada. Mais uma vez, Paulo e Pedro são explícitos. Deus é a fonte final da lei e da autoridade. O governo estabelecido por Deus é mediado pelo povo que vai eleger os seus governantes. Isso é aprendido nas páginas do Antigo Testamento. Esses governantes são eleitos para servir o povo. Isso é bem bonito de olhar aqui em Romanos 13 e olhar com mais atenção, por exemplo, verso 4 de Romanos 13, a palavra aí que aparece como ministro é diácono, administrador. A autoridade é dada para ser diácono, para ser um administrador fiel. Essa é uma das marcas da autoridade que é, de fato, ordenada por Deus, autoridade legítima, que deve ser honrada. No verso 6, a palavra ministros aparece de novo aí, e o vocábulo grego pode ser traduzido como servidor público. Então, olha que bonito aí. Isso tem que ser fixado nesse primeiro ponto, em que a gente afirma a distinção e a separação entre igreja e Estado. A autoridade que é de fato ordenada por Deus, ela refreia o mal, ela promove e recompensa o bem. Essa autoridade que é ordenada por Deus, ela é diácono, ela é um servidor público. A autoridade que é ordenada por Deus é dada para o serviço mais amplo na sociedade. Então, aqueles que são escolhidos para desempenhar a tarefa de serem autoridades devem desempenhá-la com senso de dever, pois eles sabem que eles responderão para uma autoridade maior, que é o próprio Deus, que é a fonte final da lei e da autoridade. É Deus a Deus que nós devemos dar nossa lealdade absoluta. Nunca ao Estado e sempre checando se o Estado está se mantendo dentro desses limites preconizados tanto por Paulo quanto Pedro. Mais uma vez, recapitulando, as qualificações que apontam para uma autoridade que de fato foi instituída por Deus é que essa autoridade age para refrear o mal, para coibir o mal, a maldade. Essa autoridade honra quem faz o bem e promove o bem. Essa autoridade, ela age como diácono, como servidor. Por isso a gente a honra, por isso a gente paga imposto. Um segundo ponto que é necessário tocar aqui
é que a tradição reformada valoriza o conceito da república, sobretudo porque para a tradição reformada, a forma de governo, entre as várias opções que temos, monarquia, democracia, etc. e tal, que mais se aproxima do modelo bíblico é a república, no qual a nação é governada pela lei constitucional e administrada por representantes eleitos pelo povo. Eu queria recomendar essa obra, A República Hebraica, lançada ano passado, uma obra bem preciosa, que vale a pena para aqueles que quiserem aprofundar esse ponto aqui. A tradição reformada valoriza o conceito de república, isto é, a nação governada pela lei constitucional e administrada pelos representantes eleitos pelo povo, porque essa é a forma de governo que mais se harmoniza com o texto bíblico. A gente lembra aqui, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 17, versos 18 a 20, que na tradição bíblica e na tradição reformada, a lei é o rei. Até mesmo o rei está debaixo da lei. Tanto governantes como governados estão debaixo do comando da lei. Isso é um ponto importante na tradição da Sagrada Escritura. E mais ainda, e aqui eu queria recomendar que você anotasse esse texto bíblico e voltasse a ele mais adiante com calma, Isaías capítulo 33, verso 22, porque os reformadores entenderam que somente Deus é o único rei e que somente Deus tem todo o poder, deveria haver uma divisão e separação entre poderes na organização civil dos homens. Isaías capítulo 33, verso 22 diz: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. O texto é muito importante, porque, segundo a exegese que os reformadores fizeram dele, já que somente Deus é juiz, legislador e rei, nem o ser humano pode concentrar em si esses três poderes. Logo, os reformadores no século XVI e XVII começaram a defender uma divisão e separação de poderes na organização civil. É daí que surge, por exemplo, o que a gente chama de os três poderes que compõem uma república: poder executivo, legislativo e judiciário. A ideia aqui dos reformadores é que nenhum ramo do governo pode monopolizar o poder. Essas três instâncias, elas fragmentam o poder que no final só pode pertencer a Deus como único rei, único ao qual nós devemos lealdade absoluta. A ideia aqui dos reformadores é que a república se torna o melhor sistema ao fragmentar esses poderes, pois a república é a salvaguarda das liberdades individuais. Um grito de batalha, então, daqueles rebeldes que lutaram pela independência das 13 colônias que vieram a se tornar os Estados Unidos, é dê-me liberdade ou a morte. Esse lema é simplificado: liberdade ou morte. Talvez o primeiro a mencionar esse lema foi Patrick Henry, em 1775. Esse lema foi tão importante para os rebeldes americanos que pelo menos uma unidade militar do Exército Constitucional colocou esse lema na sua bandeira: dê-me liberdade ou dê-me a morte. A ideia, então, é que a República, ao fracionar os poderes, ao dividir os poderes, a começar executivo, legislativo, judiciário, salvaguardaria as liberdades individuais. E liberdade, aqui a gente não negocia. Os reformadores, desde o século XVI, lutaram fortemente pela liberdade de culto, liberdade de reunião, já no século XVII até mesmo a liberdade de imprensa. Então, os reformadores viram o conceito da República arraizado nas páginas do Antigo Testamento como a salvaguarda das liberdades individuais. Como Crampton e Bacon comentam, essa forma de governo, a República, é designada para fragmentar o poder político, de modo que ele não possa ameaçar as vidas, liberdades e propriedades. Assim, de acordo com os reformadores, por causa da capacidade humana para a injustiça, a República torna-se necessária. Por causa da capacidade humana para a justiça, capacitada pela graça comum,
a república torna-se possível. Um terceiro ponto aqui, que é importante também, dentro dessa visão reformada da relação do cristão com o Estado. Se a noção de república ela é aquela que está mais próxima da fé da Sagrada Escritura, ou da revelação de Deus na Sagrada Escritura, então o cristão reformado ele vai lutar pela defesa dos fatores que definem uma república. Então, os que estão dentro do espectro reformado, dentro da tradição reformada, vão lutar para que o Estado esteja focado em funções primordiais. E quando a gente volta para Romanos 13, versos 1 a 7, 1 de Pedro capítulo 2, 13 a 17, uma das funções primordiais do Estado, de acordo com a Sagrada Escritura, é zelar pela segurança do povo. O Estado é dado como um dom para que o mal seja refreado. E como a gente já tratou aqui, uma das qualificações que a gente pode ver na Bíblia de que a certa autoridade é de fato constituída por Deus é que ela está agindo para refrear o mal. E quando a gente volta para Romanos 13, 1 a 7, essa autoridade ordenada por Deus, um dos sinais que a gente vê que ela é ordenada por Deus é que ela age para refrear e para combater o mal, e por isso a gente paga impostos. É bem bonito ver a sequência dessas ideias presentes em todo o texto de Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. Mais uma vez, Paulo qualifica a autoridade que é ordenada por Deus. E uma das qualificações e função primordial do Estado é a segurança do povo, é agir para coibir o mal. Então, quando nós lutamos para defender a República, uma das ênfases primordiais que definem a autoridade que é ordenada por Deus na República é que essa age para refrear a maldade presente nessa criação. Um outro ponto que se destaca aqui, e é presente nesse livro que eu indiquei, é que na defesa dos valores que definem a República, o cristão vai defender a centralidade do contrato social, que é aquele acordo entre os membros de uma sociedade, pelo qual reconhece a autoridade sobre todos de um conjunto de regras e uma estrutura protetora de responsabilidades mútuas, que é a Constituição, a qual limita o poder, organiza o Estado e define direitos e garantias fundamentais. Então, aqueles dentro da tradição reformada serão defensores inflexíveis dos justos princípios constitucionais. Se a gente volta às páginas do Antigo Testamento, a chamada monarquia hebraica, da onde nasce aí o conceito de república, era uma monarquia sob a Constituição. A Constituição dada no Sinai, a lei dada no Sinai era a Constituição do povo hebreu. Então, todas as nossas defesas da Constituição, elas ganham esse amparo da Sagrada Escritura, já que a centralidade desse contrato social tem suas raízes na Sagrada Escritura. Um outro ponto importante aqui, na defesa desses valores, desses fatores aí que definem a República, o cristão vai defender a limitação da extensão e do poder do Estado, pois com base nas Escrituras, o governo não tem autoridade para estabelecer impostos exorbitantes, redistribuir arbitrariamente propriedades ou renda ou confiscar depósitos bancários. Um outro ponto que o cristão vai defender é a separação e cruzamento fiscalizador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O cristão defende aquilo que é chamado de freios e contrapesos, de tal forma que nenhum poder acumule poderes absolutos, e para que sempre haja entre os poderes separação, independência e harmonia. Outro ponto que o cristão informado pela tradição da reforma deve entender é que o papel do Estado não é igualar a todos. Esse é um sonho daqueles ligados aí à esquerda, centro-esquerda. Mas o que aconteceu na história quando o Estado tentou igualar todos em seu território?
O resultado foi morticínio sem tamanho. 120 milhões de mortos na Alemanha Nacional Socialista e nos Estados comunistas, no leste europeu e na Ásia e na África. 120 milhões de mortos no afã do Estado tentar igualar todas as pessoas. Isso já se provou que é uma impossibilidade, mas o crente compreende que o papel do Estado é dar oportunidade de ascensão social a todos, investindo sobretudo na educação e também promovendo serviços médicos de qualidade. Quando a gente pensa que o cristão é comprometido com a defesa dos valores que compõem a República, a gente lembra então que os cristãos devem apoiar o surgimento de associações e organizações voluntárias. Esse é um ponto importante aqui. Há pouco eu defini a igreja, e isso é uma definição que também veio das nossas confissões de fé, como a comunidade da palavra de Deus, da ministração dos sacramentos e da disciplina. Então, a igreja, sob Deus, ela tem as suas tarefas delineadas claramente. A igreja não pode ser tornada um tipo de ONG espiritual, mas numa comunidade que é de fato comunidade da palavra, dos sacramentos da disciplina, essa palavra de Cristo crucificado e ressurreto vai encontrar eco entre os cristãos, e esses cristãos vão se reunir, e se reunir às vezes até mesmo com não cristãos, a partir do conceito de cobeligerância, para fundar organizações e associações voluntárias. E essas organizações e associações voluntárias vão ter um fim claro, é promover a justiça em todos os aspectos da vida, especialmente entre aqueles que a Bíblia chama de marginalizados e oprimidos, como a gente aprende em Jeremias capítulo 22, 3, Tiago capítulo 1, verso 27, depois 2, 1 a 10 e 5, 1 a 8. Em outras palavras, uma igreja que seja realmente igreja cristã, que seja de fato igreja da palavra, dos sacramentos e da disciplina, vai ser uma igreja onde crentes vão ser despertos a fundar essas associações e organizações voluntárias. Neil Ferguson, o famoso historiador, ele nos dá um exemplo que nos mostra o poder dessas associações e organizações voluntárias. Por exemplo, ele cita: as associações afiliadas a 112 igrejas protestantes em Manhattan e no Bronx, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, na virada do século XX, eram responsáveis por 48 escolas industriais, 45 bibliotecas ou salas de leitura, 44 escolas de costura, 40 jardins de infância, 29 bancos de depósitos e associações de empréstimos, 21 agências de empregos, 20 ginásios e piscinas de natação, 8 dispensários, 7 berçários em tempo integral e 4 pensões. Gente, olha que bonito aqui. Uma igreja que é a comunidade da palavra, dos sacramentos da disciplina, vai ser uma igreja fiel. E é uma igreja que vai estar sempre sendo reformada pelo Espírito Santo. Mas essa igreja fiel vai suscitar entre os seus membros um espírito de serviço à sociedade mais ampla. E esses membros vão se conectar, e conectar mesmo com não crentes, para fundar comunidades voluntárias. E essa é uma forma simples e importante de diminuir o alcance do Estado, de manter o Estado se concentrando em questões centrais, de fato, como refrear o mal e servir à sociedade de forma mais ampla. Então, nós precisamos, como obreiros, pastores, agora eu me dirijo àqueles que são chamados a ministrar a palavra, pastores, presbíteros, professores, professoras, ao se concentrar nessa santa vocação, sob Deus, podemos ser usados para termos levantados entre nós grandes homens e mulheres, por exemplo, como William Wilberforce ou Rosa Parks, que vão se conectar a outras pessoas para reformar a sociedade, ao mesmo tempo que a igreja permanece sendo igreja e igreja cristã. Quando essas sociedades e associações voluntárias são suprimidas, o Estado se agiganta. O Estado começa a entrar em áreas que ele não precisaria necessariamente tratar. Outro ponto que os cristãos bem informados pela tradição reformada vão defender
é a promoção de uma ética protestante do trabalho, que é um conjunto de virtudes econômicas fundamentadas na Escritura, como honestidade, pontualidade, diligência, obediência ao quarto mandamento, 6 dias trabalharás, obediência ao oitavo mandamento, não furtarás, e obediência ao 10º mandamento, não cobiçarás, reconhecendo que a ênfase no trabalho produtivo origina-se da Bíblia e da Reforma. Inclusive, o trabalho braçal tem dignidade dentro da visão bíblica descoberta pelos reformadores. Todo trabalho digno traz glória a Deus. Aqui a gente pode lembrar da famosa frase de Martim Lutero, que ele vai lembrar que uma dona de casa cuidando dos seus afazeres, um marceneiro fazendo uma cadeira, um advogado servindo, eles dão tanta glória a Deus quanto alguém que se dedica à pregação da palavra. Outro elemento importante aí de defesa daqueles valores que constituem a República é o direito à propriedade privada como um direito fundamental. A gente encontra a base bíblica disso, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versos 15 a 17, e 1 de Reis capítulo 21, versos 1 a 29. A Escritura preconiza o direito à propriedade privada como direito fundamental e também como uma forma de diminuir o poder, o alcance e refrear a voracidade do Estado. Outro ponto que os cristãos devem abraçar e defender é a alternância do poder civil, ao qual impede que um partido ou autoridade se perpetue no poder, assim também como a defesa do pluralismo político e partidário. E, por fim, cristãos que aprendem na Escritura e na tradição reformada a relação do cristão com o Estado vão lutar pela garantia das liberdades individuais por meio do estabelecimento de normas gerais de conduta que resultam em liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de associação e liberdade de imprensa. Esses são fatores que definem a República e são fatores que os cristãos devem defender. Um ponto muito importante para nós, diante de um cenário de crise política que continua em nosso país. A democracia ela é reformada por mais democracia. O cristão, então, que quer ser leal à Sagrada Escritura, o cristão que entende que a visão reformada é leal à Escritura, ele não vai flertar com regimes de força, ele não vai colocar sua esperança em regimes autoritários e totalitários. Antes, ele vai repudiar qualquer experimento autoritário e totalitário. Para o cristão que quer ser, de fato, subordinado à Escritura, quer ser leal à Sagrada Escritura, e a compreensão que os reformadores tinham da Sagrada Escritura, defenderá inflexivelmente o conceito de república. Em outras palavras, a república não é reformada por menos república. A república é reformada por mais república. Ou já que a palavra democracia se tornou tão popular, ao ponto de ser, algumas vezes, até confundida com a noção de república, a democracia não é reformada com menos democracia. A democracia é reformada por mais democracia. Então, esses são pontos importantes quando a gente pensa no compromisso que aqueles que estão dentro do campo reformado têm com a defesa dos valores que definem uma república. Em países em que esses princípios republicanos foram implementados, nunca houve ditadura. Esse é um ponto importante para nós refletirmos aqui. Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suíça nunca foram vítimas de regimes autoritários e totalitários. Antes foram países onde a liberdade foi valorizada. Em países influenciados pela Reforma de Genebra, pela Reforma de Amsterdã e pela Reforma de Edimburgo, a liberdade foi um bem e ainda é um bem que não é negociável. Então, cristãos que querem se manter dentro dos valores da Reforma devem defender inflexivelmente a República e os valores acoplados a ele. 2 pontos para nós encerrarmos aqui. O primeiro é que nós temos um compromisso de orar pela paz na sociedade. Nós somos chamados na Sagrada Escritura, por autores inspirados,
a orarmos e intercedermos pelos governantes, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O irmão, a irmã tem orado pela nossa sociedade. Nós temos juntos orado por governantes e governados para que haja paz em nosso meio. Nós temos esse compromisso, somos chamados por esse compromisso. Um outro ponto importante aqui. Se nos fosse colocado diante de nós Cristo ou Barrabás, a quem de fato nós escolheríamos? Infelizmente, no Ocidente, nós somos hoje vítimas e escravos da noção de que a política é redentiva. A minha desconfiança é que talvez muitos de nós, mesmo cristãos, escolheremos Barrabás porque a gente acha que a salvação vem pela política. De jeito nenhum. O Estado não é a solução última para a sociedade. O melhor que o Estado faz é refrear a justiça causada pelo pecado. A salvação somente é encontrada em Deus e em Jesus Cristo. Daí, o papel da igreja é fundamental. O papel da igreja é proclamar que essa salvação é a solução final para a sociedade. Porque, como nós já lemos, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Somente o Deus vivo, Pai, Filho e Espírito, que é juiz, legislador e rei, tem poder de nos salvar. Então, se de um lado, na visão reformada da sociedade, o Estado tem o seu lugar, a autoridade ordenada por Deus tem o seu lugar, isto é, ela é chamada para refrear o mal, para promover o bem, para recompensar aquele que faz o bem, para ser serva, ministra daqueles que fazem o bem. Do outro lado, a igreja, que é a comunidade da palavra, dos sacramentos e da disciplina, ela é que traz a salvação para o mundo. Por meio da pregação fiel, por meio da correta administração do batismo e da ceia, e por meio da disciplina, Cristo é pregado, Cristo crucificado e ressurreto é apresentado aos homens. Cristo crucificado e ressurreto, ele é anunciado como o único que perdoa pecados e salva pecadores. E homens e mulheres são conformados à imagem do Cristo crucificado e ressuscitado. Que nesse ambiente de pandemia e pós-pandemia, lutando com a crise de saúde, lutando com crise política, nós possamos ser encontrados como igreja fiel, igreja cristã, igreja da palavra, dos sacramentos e da disciplina, mas que a gente lute para ter uma visão bíblica saudável da relação do cristão com a igreja e o Estado, que a gente lute para que a república seja reformada por mais república, ou em outros termos, para que a democracia seja reformada com mais democracia. Eu queria encerrar então lendo a oração que nós encontramos no final do artigo 30 da Segunda Confissão Helvética, escrita em 1566. Oração tão bonita e ainda relevante. Oramos a Deus, nosso muito misericordioso Pai do céu, para que abençoe os governantes e a nós e todo o seu povo, mediante Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, a quem seja o louvor e a glória e as ações de graças para todos sempre. Amém. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros? O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. cursofieldeliderança.com.br
Olá! Gostaria de estudar Teologia Reformada, mas sua agenda de trabalho ou ministerial não lhe permite se matricular num curso com aulas diárias? Conheça o Seminário Martin Bucer. O curso livre de Teologia é semipresencial, combinando semanas intensivas, aulas mensais e estudo em casa, em um formato que se encaixa com seus compromissos do dia a dia. Professores altamente capacitados, aulas interativas, biblioteca especializada, recursos online e uma equipe preparada para lhe dar todo o suporte necessário. Veja o depoimento de alguns dos nossos alunos. O Seminário Martin Bucer foi fundado na Alemanha e tem o seu ensino alicerçado na fé reformada. O propósito do Martin Bucer é preparar pastores e líderes para a Igreja Evangélica Brasileira. Através de um currículo elaborado para fornecer ao líder cristão a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos teológicos e práticos, fazendo parte de uma grande rede de contatos com outros líderes cristãos de diversas denominações, lugares do Brasil e também do mundo. Tudo isso sem comprometer a agenda profissional e ministerial do aluno. E acima de tudo, o seu relacionamento familiar, pois é semipresencial. Venha para o Martin Bucer! Seminário Martin Bucer, preparando pastores e líderes. O Vale do Senhor está localizado no bairro de Dois Unidos, Recife. Temos como missão acompanhar e apoiar crianças, adolescentes e famílias em alta vulnerabilidade social. Atualmente atendemos a 150 crianças, 80 adolescentes e 140 núcleos familiares. Todo o nosso currículo é com base nos fundamentos cristãos.
Instituto Filadélfia existe há 35 anos aqui na comunidade do Vietnã e tem um marco histórico nessa comunidade pelas mudanças sociais que tem desenvolvido aqui. De lá para cá nós temos desenvolvido várias ações que vai dar assistência social, atendimento psicológico. Isso tem trazido muitos resultados significativos e importantes na vida de muitas pessoas. O apadrinhamento Filadélfia funciona da seguinte forma: nós recebemos o contato da pessoa interessada e nós cadastramos e fazemos um boleto a partir de R$70. Esses valores é destinado a todas as despesas da criança dentro do projeto. Você é padrinho da criança no projeto. Alguns padrinhos ajudam também em algumas outras coisas, em casa, com cesta básica, mas isso é opcional. O valor que você vai nos enviar por mês através de boleto bancário é para ajudar a criança a permanecer no projeto, a manutenção dela no Filadélfia. Eu amo o Instituto Filadélfia. Aqui a gente aprende muitas coisas. A gente brinca, pinta, faz várias atividades. Minha atividade favorita é a pintura, porque eu sempre me identifiquei muito com isso. Bom, aqui eu tenho uma professora maravilhosa que me ensina, me dá todo o conteúdo e eu, cada vez mais, aprendo com ela. Grande Lucas, boa noite, tudo bom? E aí, Klaus, tudo certo? Vamos voltar ao nosso sorteio, né? Vamos aí, mais uma rodada, 15 itens aí para o pessoal. Muito legal. Vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui do meu amigo, tá? Bom, ontem eu estava com aquela camisa do Encontro da Fé Reformada, aí hoje eu vim com a camisa do meu amigo Uriel. Aqui, ó. PNO, perguntar não ofende. Perguntar não ofende, que é parceiro nosso aqui, né, no Fé Reformada do Nordeste. Tá dando uma força aí na parte de infraestrutura. Grande força. Obrigado aí, Uriel. Valeu. Se inscrevam lá no canal Perguntar Não Ofende e façam perguntas. Afinal... Marqueteiro. Vamos aí. Vamos lá. Mais um sorteio aqui. Primeiro sorteio da noite da nossa... peraí, Lucas. Eu esqueci de avisar um negócio. Para as pessoas que vão ser sorteadas, a gente vai enviar um e-mail comunicando que foi sorteado e os parceiros vão enviar para o seu endereço, tá? Então, a gente vai seguir um pouco mais rápido hoje, dizendo os nomes e o que está ganhando, e depois você recebe esse e-mail. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Primeira etapa aqui dos sorteios da nossa parceira Mundo Cristão. Primeiro item que a gente vai sortear vai ser essa Bíblia de Estudos da tradução NVT, que é uma nova tradução aí que a Mundo Cristão fez. Eu tenho um exemplar dessa Bíblia de Estudo aqui, é belíssima, fantástico. Joia. Quando puder começar aí, você avisa. Pode fazer. Fique à vontade. Vamos lá. E o primeiro sorteado da noite foi... Luciélio Carvalho Santana. Luciélio Carvalho. Luciélio. Parabéns. Carvalho Santana. Você acaba de ganhar essa Bíblia aí de estudo NVT. Nossa equipe vai entrar em contato. Vamos ao próximo. A família em meio à tormenta. Exatamente. Esse livro aí... Isso, é a editora Mundo Cristão também. Vamos ver quem foi o contemplado com esse livro. Veio.
João Walter Rodrigues Lima. Ou Josué, ninguém sabe, né? Não, é João, acho. Porque tem um S ali, ó, Josão. Não sei, vamos ver lá pelo cadastro. O e-mail vai chegar. Para você que é essa pessoa daí, o e-mail vai chegar. Chega, com certeza. Família em meio à tormenta. Próximo item que sortearemos vai ser o mesmo que sorteamos ontem. Do nosso pastor Augusto Nicodemos, Cristianismo Facilitado, que a propósito, Wagner, é um compilado de respostas do programa Em Poucas Palavras. Eu já ia levantar, eu perguntar não ofende. Não é perguntar não ofende, mas é outro programa, nosso pastor Augusto, Em Poucas Palavras, o canal aí no YouTube, você pode acessar. E tem no podcast também lá no Spotify. Exato. Em Poucas Palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus. Vamos lá. Com Denis Cavalcante. Exatamente. E um abraço aí, não conheço pessoalmente, mas Nathan Matias, sua voz é muito conhecida. Também. Vamos lá, ver quem vai ganhar. Foi aí. Miracelmo Barreto. Miracelmo Barreto. Vai receber aí Cristianismo Facilitado. E, além da Mundo Cristão, também temos outra parceira, editora Vida Nova, que disponibilizou aí mais 3 títulos para que a gente possa sortear. O primeiro deles, da editora Vida Nova, é de autoria do nosso palestrante dessa noite. Palestrante que acabou de nos falar sobre cultura, economia, política. É o autor desse livro aí, muito conhecido no meio da cosmovisão cristã, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, pastor Franklin Ferreira. Excelente. Vamos ver aí quem vai contemplado com essa belíssima obra. Tá aí. Valéria Wanda. Valéria Wanda da Silva, parabéns. Da Silva. Ótimo livro para os nossos estudos, principalmente para essa época em que vivemos. O próximo livro, Jesus entre Outros Deuses, do grande apologeta Ravi Zaccaria, que nos deixou na semana passada, foi chamado pelo Senhor para a glória. Grande homem de Deus indiano, que deixou um grande legado aí de defesa do Evangelho. Jesus entre Outros Deuses, editora Vida Nova. Vamos ver quem ganhou esse aí, hein, Wagner? Vamos ver. Pedro Diógenes Ferreira de Lima. Pedro Diógenes. Contemplado aí com essa obra da editora Vida Nova. E a última obra que a editora Vida Nova nos disponibilizou para essa noite aqui da quarta-feira foi o livro Fé Ativa. Fé Ativa, do autor Packer. Vamos ver aí quem ganhou. Contemplado. Niésio Barbosa Maciel. Niésio Barbosa Maciel, grande vencedor aí. Vamos entrar em contato. Fique atento aí na sua caixa de e-mails, spam, lixeiro, enfim. Além da editora Vida Nova, também o Ministério Fiel disponibilizou aí 5 prêmios, 2 nós já sorteamos ontem, vamos sortear agora novamente, uma assinatura do curso online Fiel de Liderança, uma inscrição para qualquer das 3 conferências da Fiel, nesse ano agora, 2020 ou 2021, Fiel Jovens, Fiel Mulheres, Fiel Pastores e Líderes, você escolhe. Lembrando, Lucas, que é só a inscrição, tá? Isso, só a inscrição. A passagem, a hospedagem, a alimentação é por conta do sorteado, mas a inscrição está garantida. Se alguma pessoa que estiver assistindo aí tiver alguma empresa de aviação ou algum hotel lá em Águas de Lindóia e quiser nos apoiar para sortear também uma passagem, hospedagem, estamos aí às ordens. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar pelo
Fiel de liderança, pode ser? Pode, vamos lá. Quando puder apertar aqui o botão, você diz que eu... Aperta o botão, Lucas. Vamos lá. Vencedor. Oséias Bastos. Fique atento aí. Você ganhou aí essa assinatura do curso Fiel de Liderança. E a inscrição da conferência? Vamos ver quem é que vai para a conferência da Fiel 20 ou 21, hein? Vamos ver. Tá aí. Valéria Caixeta Figueiredo. Grande vencedora aí. Eu não ganho uma. Já disse, se você ganhar, a gente vai ter que refazer. Continuando aqui, voltando agora para a parte dos livros. Livro aí da editora Fiel. O legado de Lutero. O que é que Lutero nos deixou de legado? Como é que podemos aplicar isso nos nossos dias? Vamos ver aí quem vai levar essa obra para casa. Vamos lá. Tá aí. Arquelau Dias Limoeiro. Vai receber aí em sua casa esse livro. Vamos para o próximo. Próximo livro. Servos de Deus. Autor Franklin Ferreira, nosso pastor palestrante dessa noite. Vamos ver quem vai levar aí para casa essa obra. Tá aí. Ruth Alves. Parabéns, Ruth. E o último da Fiel? O último livro disponibilizado pela editora Fiel para essa noite, que amanhã tem mais, O Evangelho no Centro. Vamos lá. Rony de Assis Aquino. Parabéns, Rony. Parabéns, Rony. Você vai receber em casa essa obra, editora Fiel, O Evangelho no Centro. E aí, Klaus, antes de a gente partir para o próximo sorteio, relembrar aqui ao pessoal que o nosso evento, como vocês têm visto aí, ele é um evento para edificação espiritual, mas também é um evento beneficente. Existem 4 projetos sociais aqui do Recife que estão sendo apoiados pelo nosso evento. E você aí que está nos assistindo, pode pegar seu celular, a câmera, apontar aqui para esse QR Code que está na tela e você vai ser redirecionado para um site em que você vai poder fazer a sua oferta para esses 4 projetos. Lá no site tem escrito direitinho como é que esses projetos trabalham e a gente vai poder ajudar essas famílias carentes da periferia aqui do Recife, de 4 comunidades bem... que tem muitos problemas sociais. Você vai poder abençoá-los nesse momento de pandemia e fazer com que o evangelho continue a ser pregado nesses locais. Lucas, quem tiver dificuldade para acessar o QR Code ou não tem um leitor de QR Code agora, pode acessar o site diretamente, que é o ferreformadanordestevirtual.com. Isso. Repetido, ferreformadanordestevirtual.com. E esse link vai estar na descrição aqui também do vídeo, já está aí, você pode clicar, acessar e ter mais informações sobre isso. É isso aí. O próximo parceiro que disponibilizou dois livros do mesmo título para essa noite foi o nosso parceiro, o Seminário Martin Busser, do qual o nosso palestrante, pastor Franklin Ferreira, é o presidente, e eles disponibilizaram para nós esse livro aí, A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma. Vamos ver aí. São 2 livros? São dois desse mesmo livro. Vamos ver aí o primeiro ganhador. Vamos lá. O Edson. O Edson Ferreira Simplício, acredito. Vencedor aí do primeiro exemplar. E o segundo? E o segundo... Tá aí. Leandro Luiz da Cunha Fernandes. Parabéns, Leandro. E parabéns, o Edson. Parabéns.
Seguindo aqui com a nossa programação. A minha camisa. Sorteios. Mais um vale camisa da nossa parceira Hideaway. Lembrando que essa foto aqui é meramente ilustrativa. O sorteado vai poder escolher qualquer camisa que tem lá no catálogo da Hideaway e aí combinar lá como é que vai ser feita essa entrega. Vamos lá ver quem vai ser o vencedor do Vale Camisa. Muito legal essa camisa, cara. Vamos lá. Wellington Maurício. Wellington Maurício. Parabéns, Wellington. Você vai poder dar essa renovada aí no guarda-roupa com a camisa Hideaway. É isso aí. Vamos lá. Tô precisando. E aí, esse quadro eu tenho. Esse quadro eu tenho. Esse aí eu não tenho. Eu tenho, eu acho. Aqui em casa a gente tem tanto da 1517 que às vezes eu acabo confundindo qual a gente tem. Aqui também, cara. Aqui tem muito quadro. Mas vamos fazer aí o último sorteio da noite, um quadro da 1517 Store, uma parceira nossa, aqui no evento Fé Reformada Virtual e também no Fé Reformada Nordeste Presencial, que você pode se inscrever agora. O primeiro lote, como a gente já falou ontem, foi prorrogado, R$100 o valor até julho. Então, garanta a sua inscrição, as vagas são limitadas. No ano passado, a gente esgotou, faltando acho que 4 meses para o evento. A gente tem essa expectativa de acontecer de novo isso. Então, não fique de fora. Acesse aí ferreformadanordeste.com.br e garanta já a sua inscrição. Tá certo? Vamos lá para o último sorteio da noite, esse quadro aí da 1517. Josimary, sem sobrenome, mas a gente pega pelo e-mail. Se o correto, vai receber aí. Josimary, parabéns, você foi contemplado. Tem mais, Lucas? Não, por hoje é só. Amanhã a gente tem mais outra rodada de sorteio, mais palestras. Amanhã vamos ter o pastor Paulo Júnior falando para nós sobre culto e aguardamos vocês aí amanhã também para esse banquete da Palavra de Deus e depois para alguns sorteios também e para contribuir com os nossos projetos sociais. É isso aí, Lucas. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todos.